ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender uma história nova, sobre a história afro. A gente vai aprender hoje muitas coisas interessantes. Uma delas é a história do sobrenome. Vocês sabem de onde veio o sobrenome de vocês? Eu sei de onde veio meu sobrenome, um deles pelo menos. Meu nome é Vitória Sevilha Silva de Amorim. O Sevilha foi o sobrenome que os meus antepassados ganharam de seus senhores, pois naquela época era normal os senhores donos de escravos darem o seu sobrenome para eles, pois era como uma mercadoria, como um animal, que era como uma marca. Exemplo, aquele lá que está passando é o escravo dos Sevilhas, e é assim que é a origem do meu sobrenome. Muito chato, né? Você não saber de onde é a sua história, onde é a sua casa, de onde os seus antepassados vieram. É assim que se resume a história de muitos negros do Brasil. E hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre essa vasta cultura, que é a cultura afro. Mas para isso, eu vou trocar de visual para que a gente entre um pouco nesse ambiente. E agora, pessoal? Vocês estão prontos para aprender um pouco mais sobre a história afro? Sobre histórias novas, sobre histórias que nunca foram contadas, que foram esquecidas e apagadas. Tudo porque tudo que sabemos até hoje é a história contada pelos vencedores e que muitas das vezes se resume somente pelo período de escravidão. Mas a história não é bem assim. Isso não é o início de tudo. A África é um grande continente e que desde o surgimento dos seres humanos ela foi habitada por diferentes grupos que se organizavam de acordo com a sua cultura. E vocês sabiam que o continente africano é considerado o berço da humanidade? Pois pelos estudos arqueológicos realizados até hoje, foi nele que o ser humano surgiu e depois se espalhou pelo restante do mundo. E o Egito, que é sempre visto e admirado nos filmes, pelas múmias, pelos reis e rainha, pelas pirâmides e pela sua vasta inteligência. Ele é um dos grandes impérios da antiguidade na África. Mas ele não era o único. No mesmo período, a Núbia e a Etiópia também eram reinos importantes que comercializavam com povos de outras regiões da África e fora dela. No século XV, na época das grandes navegações, a África passou a ser visitada e explorada por navegadores portugueses e depois por outros grupos de europeus. E à medida que esses povos foram conhecendo melhor a África, encontraram grupos organizados em reinos e impérios. E a partir de então, os portugueses viram a oportunidade de comercializar ouro, marfim e outras riquezas. E mais tarde também, eles passaram a comercializar africanos, pois para eles, os negros eram considerados uns seres inferiores e não mereciam essa riqueza, pois eles viam os negros como uma coisa e não uma pessoa, e por isso não tinham nenhum direitos. E que eles, os europeus, eram seres superiores, e por isso deveriam impor o seu modo de vida às populações consideradas inferiores. A partir disso, os negros passaram a ser comercializados e vendidos para a terra bem longe de sua casa, entre elas uma colônia portuguesa chamada Brasil. Um dos outros grandes argumentos dos europeus para tentar defender o processo de escravidão é que, segundo eles, os próprios africanos escravizavam uns aos outros e que eram os inimigos de outras tribos. Embora isso de fato ocorresse, as tribos guerreavam entre si de acordo mútuo e que os inimigos capturados tinham direitos sociais e não sofriam agressão observada durante a escravidão praticada no Brasil, onde muitos eram chicoteados, mutilados e muitas das vezes mortos. Quando os escravos conseguiam fugir, eles se reuniam nos quilombos ou mucambo, que é o nome dado às comunidades formadas por fugitivos da escravidão no Brasil. E era também uma grande forma de resistência e luta pelo sistema escravocrata que essas populações encontraram. E mesmo após o período de abolição da escravatura, em 1888, essas comunidades continuaram a existir e foram por muito tempo totalmente negligenciadas e esquecidas pelo governo. A escravidão no Brasil durou aproximadamente 400 anos, e esse ciclo foi determinante para a constituição da economia material brasileira, mas também para a formação da nossa cultura, que é formada por indígenas, africanos e europeus. Essa população, esses povos, constituem o nosso alicerce da população brasileira até hoje. E muitos traços da cultura africana também podem ser vistos em variados aspectos da cultura brasileira, como na música popular, a religião,
a culinária, o folclore, as festividades populares. Exemplos disso são a capoeira, o samba, a umbanda e o candomblé, e muitas outras coisas que podemos ver até hoje. Assim como no Brasil, a sociedade norte-americana conviveu com a escravidão de seres humanos durante séculos, deixando cicatrizes ainda não curadas, como a segregação, a falta de oportunidades iguais e a desigualdade econômica entre brancos e negros, por exemplo, nas salas de aulas, os assentos de ônibus, os bebedouros, tudo isso era dividido para a população branca e para a população negra. Vocês acreditam? Mas graças a figuras importantes como Rosa Parks, Luiz Gama, André Rebouças, que foi um grande abolicionista brasileiro e que só ganhou seu reconhecimento como advogado em 2015. Temos também, aqui no Brasil, Dandara, Zumbi, que lutaram pela liberdade dos escravos, e também um presidente, Nelson Mandela, que foi um presidente sul-africano e o primeiro presidente negro do país, e ele foi homenageado com o Prêmio Nobel da Paz em 1993, por conta da sua luta contra a discriminação racial. Hoje em dia, também temos figuras importantes que nos fazem sentir representados, como Pantera Negra, que é um jovem príncipe que estava prestes a assumir o trono deixado do seu pai, junto com a responsabilidade de um rei que vem passado de geração em geração. É muito interessante esse filme, pois ele traz a representatividade do homem negro, nos faz sentir importante. E esse filme mostra também uma nova África, de como a África poderia ser se não fosse explorada pelos portugueses ou pelos europeus. Temos também a Princesa Tiana, da Princesa e o Sapo, que nos mostra a importância de lutar pelos nossos objetivos e da grande diferença das oportunidades para as mulheres negras e para as mulheres brancas. Mas Tiana nos mostra que é muito possível conseguir superar esse desafio quando ela conquista o seu restaurante. E por mais que a gente viva numa sociedade que ainda seja racista, nós temos que aprender com nossos antepassados, pois nós temos descendentes de reis e rainhas, e temos que lutar contra isso, lutar contra a sociedade racista e lutar pelos nossos sonhos e objetivos. E aí, pessoal? Prontos para botar em prática tudo o que a gente aprendeu ao decorrer do vídeo? Agora a gente vai fazer um quiz feito pelo grupo sobre a história africana, que foi a temática falada agora há pouco. Vamos lá? Primeira questão. Quanto tempo durou a escravidão? Foram 100 anos? 50 anos? Ou mais de 300 anos? E quais foram as principais influências culturais que adquirimos do povo africano? Foram a capoeira, samba, umbanda e candomblé? Judô, samba, budismo e candomblé? Ou capoeira, funk, umbanda e candomblé? Terceira questão. Qual era o nome dado às comunidades formadas por escravizados fugitivos? Eram quilombos, ciganos ou castanheiros? Essa é complicada, viu? E quem foi Nelson Mandela? Ele foi um cantor, ativista político e vice-presidente da África do Sul? Ou um médico, criador do primeiro hospital infantil da África do Sul? Ou um advogado, ativista político e presidente da África do Sul? Quem será que ele foi? Quinta questão. Por que os europeus escravizavam os africanos? Era porque os europeus acreditavam que eram povos superiores e por isso deveriam impor seu próprio modo de vida a populações consideradas inferiores? Ou era porque os africanos acreditavam que eram povos superiores e por isso deveriam impor seu próprio modo de vida às populações consideradas inferiores? Ou também, os europeus e os africanos entraram em guerra e, como resultado da derrota, os africanos se tornaram escravos.
Qual será que é certo, hein? Por que o continente africano era considerado o berço da humanidade? Essa a gente viu, hein? Era porque, segundo estudos de médicos, foi nele que o ser humano surgiu e depois se espalhou pelo resto do mundo? Ou segundo estudos da NASA, foi nele que o ser humano surgiu e depois se espalhou pelo restante do mundo? Ou segundo estudos dos arqueólogos, realizados até hoje, foi nele que o ser humano surgiu e depois se espalhou pelo restante do mundo? Essa tá complicada, hein? Sétima questão. Como era a África antes dos europeus chegarem? A África, apesar de ser um continente com muitos recursos naturais e acúmulo de riquezas, foi um dos últimos lugares a ser comprovado a existência de ser humano no local. Ou era porque possuíam diferentes reinos e impérios, onde viviam grupos organizados que moravam em cidades e comercializavam com povos de outras regiões da África ou fora dela. Ou ela era um continente onde se encontrava pouca diversidade étnica, cultura e política. Esse filme foi muito bom. Então, qual era a principal influência do filme Pantera Negra? Apagar a história do homem negro, promovendo a exclusão do mesmo. Trazer visibilidade para o homem negro, para que ele possa se sentir representado através do personagem? Ou era trazer visibilidade para o homem negro, para que ele não possa se sentir representado através do personagem? E última questão. Qual era a mensagem do filme A Princesa e o Sapo? A Princesa e o Sapo mostra a Tiana correndo atrás do príncipe? A Princesa e o Sapo simboliza a condição da mulher negra que não tem sonhos e nem objetivo? Ou ela simboliza a condição das mulheres negras diante da sociedade, mostrando a sua luta e garra para conquistar os seus objetivos? Sim, acabamos o quiz. O link do quiz para vocês fazerem e exercitarem tudo que aprendeu está aqui abaixo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!